Negar a si mesmo e a busca pelo conforto. Vivemos em uma geração que foge do desconforto e do confronto, buscando conforto em todas as áreas da vida, seja no carro, na tecnologia, na alimentação ou até mesmo nas redes sociais. O conforto, muitas vezes, se torna uma armadilha que nos distancia do verdadeiro chamado de Jesus. Negar a si mesmo não é apenas uma frase bonita para se repetir, mas uma reflexão profunda sobre como ajustamos nosso coração para viver o que Cristo nos chama a viver. Negar a si mesmo implica abrir mão das vontades da carne, das facilidades que o mundo oferece, e aceitar o desafio diário de viver segundo a vontade de Deus, mesmo que isso traga desconforto. É um convite para sair da zona de conforto e abraçar uma vida de entrega e sacrifício, o significado histórico e espiritual da cruz. Para compreender o convite de Jesus para tomar a sua cruz, é fundamental entender o que a cruz representava no tempo em que ele viveu. A cruz era o método mais cruel e humilhante de execução usado pelo Império Romano, reservado para os piores criminosos. Carregar a cruz significava não apenas sofrer uma morte dolorosa, mas também enfrentar humilhação pública, zombaria e rejeição. Quando Jesus falou sobre tomar a cruz, seus discípulos entenderam que seguir a ele não seria fácil. Eles associaram a cruz a uma sentença de morte inevitável e um caminho de sofrimento intenso. Hoje, embora a crucificação física não seja uma realidade para muitos, o significado espiritual permanece. Carregar a cruz é aceitar um caminho de renúncia, sofrimento e, acima de tudo, fidelidade a Cristo. Tomar a cruz diariamente. O texto bíblico em Lucas 9:23 destaca que a cruz deve ser tomada diariamente, o que reforça a ideia de que o discipulado não é um evento único, mas um estilo de vida. Carregar a cruz não é opcional para quem deseja ser discípulo de Jesus. É uma decisão constante, um compromisso renovado a cada dia. Isso significa que, mesmo após momentos de vitória ou entrega, a luta continua. O orgulho, as tentações e as dificuldades renascem diariamente, exigindo que o cristão escolha, a cada manhã, abraçar a cruz e seguir Jesus com coragem e fé. O preço do discipulado. Exemplos de entrega. Seguir Jesus tem um custo real, que pode se manifestar de diversas formas na vida social, profissional e familiar. O discipulado exige escolhas que muitas vezes resultam em exclusão, perseguição ou perda de oportunidades. Exemplos práticos ajudam a ilustrar essa realidade. Jovem universitário que rejeita festas regadas a álcool e promiscuidade, enfrentando críticas e isolamento. Profissional íntegro que recusa atalhos éticos para benefício próprio, mesmo sabendo que isso pode custar promoções ou reconhecimento. Convertido que enfrenta oposição familiar por sua fé, mantendo-se firme apesar do preço emocional e social. Na Bíblia, figuras como Moisés, Daniel e os apóstolos são exemplos claros de pessoas que pagaram um preço alto por sua fidelidade a Deus. Daniel orava mesmo sob ameaça de morte, e os apóstolos enfrentaram prisões, açoites e execuções, mas mantiveram a alegria e a esperança no Senhor. Desmistificando o sofrimento e o propósito da cruz, é importante entender que o cristianismo não é uma busca pelo sofrimento por si só. Não se trata de masoquismo ou autopunição. A cruz não é um castigo que o cristão impõe a si mesmo, nem uma forma de impressionar a Deus. Sofrimento artificial, abuso espiritual ou dificuldades criadas desnecessariamente não são parte do chamado genuíno de Jesus. A cruz é o custo natural de viver num mundo caído, representando o sacrifício necessário para ser luz em meio às trevas. Ser luz incomoda, porque revela o que muitos preferem esconder. Carregar a cruz é nadar contra a corrente, escolher o caminho estreito e enfrentar batalhas que o mundo não entende.
O apóstolo Paulo, por exemplo, não buscava ser açoitado ou preso, mas aceitou essas provações para cumprir o propósito de pregar o Evangelho. Da mesma forma, muitos missionários e cristãos ao redor do mundo enfrentam perseguição e dificuldades por amor a Cristo. A cruz como caminho para a vida e a ressurreição, Jesus ensinou que quem quiser salvar a vida a perderá, mas quem perder a vida por causa dele a encontrará. Mateus 16, 24, 25. Essa é uma verdade paradoxal. A morte para o eu, para o orgulho e para o pecado, leva à verdadeira vida em Cristo, uma vida abundante e eterna. Um exemplo bíblico que ilustra essa realidade é a parábola do grão de trigo, João 12, 24. O grão deve morrer para produzir muitos frutos. Assim também nossa entrega e renúncia produzem frutos espirituais que impactam eternamente. O custo da cruz, portanto, é transformado em propósito eterno. Aquilo que parece perda aos olhos humanos é ganho multiplicado no reino de Deus. Exemplos históricos de entrega, com propósito. William Carey, o pai das missões modernas, que pagou um preço pessoal enorme ao levar o Evangelho à Índia, enfrentando perdas familiares e desafios inimagináveis. Richard Wurmbrand, pastor que sofreu tortura e prisão por 14 anos durante o regime comunista, mas que irradiava alegria e fé inabalável no Senhor. Cristãos perseguidos no Oriente Médio que perderam casas e bens, mas mantêm a fé e a alegria mesmo em meio à perseguição. A alegria no sofrimento e a promessa da recompensa eterna. Uma das maiores características do cristianismo é a alegria paradoxal que nasce no sofrimento por Cristo. Os apóstolos, mesmo açoitados e presos, saíam alegres porque eram considerados dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Atos 5:41. Eles experimentavam a presença intensificada de Cristo e a certeza de uma glória futura que compensaria qualquer dor presente. Essa alegria vem de diversas fontes. A presença constante de Cristo na vida do discípulo que fortalece e consola. A perspectiva eterna, sabendo que o sofrimento atual é momentâneo e que uma glória eterna nos aguarda. Romanos 8:18. O privilégio de participar do reino de Deus e do chamado que Ele nos deu. A transformação pessoal, vendo o crescimento do caráter e da fé. O sofrimento leve e momentâneo, como Paulo descreve, produz uma glória eterna que supera todas as dores e tristezas desta vida. 2 Coríntios 4, 17 e 18. Essa certeza nos permite enfrentar desafios com confiança e esperança. A cruz é diária, intransferível e compartilhada. A cruz que cada cristão carrega é única e pessoal e não pode ser delegada a outro. No entanto, isso não significa que a caminhada deve ser solitária. O exemplo de Simão Cirineu, que ajudou Jesus a carregar a cruz, mostra que o apoio dos irmãos e da comunidade é fundamental. Além disso, o Espírito Santo habita em cada crente, fortalecendo e capacitando para que o peso da cruz não seja insuportável. O preço pode ser alto, mas o propósito e a recompensa são eternos e valem cada esforço. Reflexão final. Qual é a sua cruz? Este é um convite para refletir sobre qual cruz você tem carregado. Será que você está fugindo da cruz que Deus colocou diante de você? Ou tem abraçado essa cruz com fé e coragem, sabendo que ela é parte do chamado para uma vida de discipulado verdadeiro? Carregar a cruz não precisa ser apenas um peso ou um fardo. Pode ser uma fonte de alegria e transformação. Um sinal de que estamos participando dos sofrimentos de Cristo para também compartilhar da sua glória. Para caminhar nessa jornada, uma prática recomendada é orar diariamente, perguntando a Deus: qual é a minha cruz hoje? Qual cruz o Senhor quer que eu carregue? Assim, o cristão se mantém sensível ao chamado do Senhor e aberto para viver a entrega diária que o discipulado exige. Conclusão. O discipulado é um chamado para negar a si mesmo, tomar a cruz e seguir Jesus diariamente. Essa cruz
embora represente sacrifício e renúncia, não é um peso sem propósito. Ela é o caminho para uma vida transformada, cheia de frutos eternos e alegria verdadeira. Seguir Jesus custa tudo que temos, mas a recompensa é incomparável. A vida eterna, a comunhão com Deus e a participação no seu reino glorioso. Que cada cristão possa abraçar sua cruz com coragem, sabendo que não está sozinho e que o Senhor está ao seu lado, fortalecendo-o a cada passo. Considero que os nossos sofrimentos atuais não podem ser comparados com a glória em que seremos revelados. Romanos 8:18. Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Apocalipse 21:4. Que essa mensagem inspire a todos a viverem um discipulado autêntico, onde a cruz é abraçada não como um fim, mas como o caminho para a ressurreição e a vida abundante em Cristo.